De volta ao Fazendo X, o programa que você acompanha pelo Canal X e tvcanalx.com todos os dias às 10 da manhã e às 4 da tarde. Todas as terças de manhã, programa inédito. E hoje nós estamos levando para você que nos acompanha, então, dicas de saúde. Nós voltamos ou continuamos no espaço chamado Um Ponto de Luz, aqui na nossa cidade, bem no centro, Adriano Scheffer, onde nós já estivemos um tempo atrás levando para você a entrevista com a Tina Rosa, terapeuta também desse espaço, terapeuta complementar, que nos falou das terapias que ela aplica aqui nas pessoas que procuram, ou por uma necessidade, ou porque está com uma dor localizada, ou por um problema mais espiritual, uma depressão, uma ansiedade, problema para dormir, enfim. A Tina falou então dos florais, da argila, da aplicação de argila, das plantas medicinais, do reiki, da reflexologia, mas tem mais coisa aí. Por isso que nós continuamos aqui hoje conversando com Gênesis Suave. Tudo bem, Gênesis? Obrigada mais uma vez por estar aqui no nosso programa e por nós estarmos aqui no espaço de vocês. A Gênesis também é terapeuta complementar e eu gostaria que ela explicasse novamente, para quem não assistiu a entrevista com a Tina, o que é um ponto de luz, o que é esse espaço aqui, é realmente o que eu falei e o que mais? Olá a todos, agradecemos mais uma vez também pela oportunidade, né? Conforme a Tina falou, um ponto de luz, ele se refere à luz que existe dentro de nós. Com a correria diária, Letícia, a gente deixa de lado as nossas capacidades e é um espaço para resgatar, ser a si mesmo. A maior dificuldade que hoje nós encontramos é ser a si mesmo, né? É mais os outros do que nós. Ironicamente, passamos a vida inteira conhecendo centenas, milhares de pessoas e não nos conhecemos. Não é? É irônico. E é importante esse resgate, voltar para si mesmo, para se perceber, né? Então, um ponto de luz, além das terapias que a Tina citou, também faz parte dessa questão do autoconhecimento, da autoconfiança e, como a gente costuma dizer, aprender a caminhar com as próprias pernas, que é o mais importante. E essa parte, autoestima, autoconhecimento, a pessoa que chega aqui pensando que nem vai falar sobre isso, contigo ou com a Tina, vem aqui porque está com uma dor no ombro, vem em busca de uma terapia, vamos supor, da argila, por exemplo. Mas existe, como a Tina falou, essa conversação, que é o primeiro passo quando a pessoa entra aqui, e daí vocês já colocam a pessoa para se analisar, para falar um pouco de si, vocês tirarem também isso e colocarem para ela o quanto é importante hoje nós nos conhecermos, como já foi falado agora, e essa autoestima que a gente também deixa de lado. É assim que funciona essa conversação? Exatamente. A questão do autoconhecimento, a conversação, a terapia complementar nesse sentido, eu procuro buscar a força interior daquela pessoa. É claro que aos poucos não dá para da noite para o dia buscar uma mudança. Então ela se inicia com os dados, né, rotineiros, e a queixa que a pessoa traz. Por exemplo, uma pessoa chega para mim e fala: Gênesis, eu não consigo me concentrar, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. De que forma que eu posso auxiliar essa pessoa? De que maneira eu posso fazer com que ela perceba que a ansiedade é viver no futuro? A ansiedade a gente vive lá na frente e as coisas nunca acontecem da maneira como a gente imagina. O deprimido, ele vive lá atrás, no passado. E esquecemos o quê? O presente, o hoje. A maioria das pessoas, Letícia, elas estão tão distantes, em primeiro lugar, delas mesmas e das pessoas ao redor, que tem até medo do toque, medo de aproximar. Se alguém chega perto de você e te toca no braço, nossa, o que ela quer? As pessoas estão assustadas, a gentileza está ausente, as pessoas não conseguem mais perceber a vida com olhos de bondade, com olhos de ternura, de respeito. Na cabeça das pessoas pela correria, pelo consumismo, acabam perdendo justamente essa questão interior de dizer: peraí, e eu? Onde é que eu fico nessa história? Os outros, né? Então a pessoa chega com essa queixa da ansiedade. Então eu digo: olha, você vai fazer o seguinte, em tudo e para tudo,
esteja presente. Quando você tocar alguém, for abraçar alguém, esteja ali de verdade, abrace. E não fique com pensamentos, ai, o que ele vai pensar, o que ela vai achar, né? Os pensamentos paralelos que tanto atrapalham a nossa vida. Então, a partir do momento que eu estou presente de verdade, ali eu me torno uma pessoa mais intensa, uma pessoa que trabalha o magnetismo pessoal e os outros conseguem perceber, olha, poxa, tem alguma coisa diferente, porque ela me olha de forma diferente, mas na verdade é só o bem-querer e o estar presente, né? E você pode observar, se você anda na rua, por exemplo, você ouve duas pessoas conversando, qual é o assunto? Uma terceira pessoa que não está ali. É incrível, né? E isso atrapalha o nosso magnetismo pessoal, a nossa força, a nossa questão energética. Então, por isso que eu fico vivendo lá na frente ou lá atrás, eu não percebo as coisas ao meu redor. Tem pessoas, por exemplo, você conversa com alguém, você olha para ela, no dia seguinte você não lembra nem qual é a cor dos olhos dela. Ela usava óculos, não sei. Por quê? O corpo está ali, mas o pensamento, a mente está totalmente longe. Exatamente. As pessoas não conseguem mais hoje se concentrar. Exatamente. E talvez o que acontece nesse primeiro momento contigo ou com a Tina, quando chega alguém aqui pedindo ajuda de alguma maneira, vamos dizer assim, como essa pessoa deve talvez se sentir ou ficar emocionada ou mais retraída, porque chegou o momento dela falar sobre ela, sobre o que ela está vivendo. E talvez isso é muito difícil para algumas pessoas, né? É muito difícil. Pararem para falar. Exatamente. É muito difícil. Eu acho interessante porque muitas pessoas dizem assim, ó, Gênesis, eu não quero participar, não estou preparada para participar, por exemplo, de um curso, né, meu, referente ao autoconhecimento. Aí eu pergunto, por quê? Porque eu tenho medo de descobrir que aqui dentro tem muita coisa feia. Então as pessoas... quem realmente sou eu, né? Exatamente. Mas aí perdemos muito, Letícia, porque ao mesmo tempo que eu tenho receio de descobrir algumas dores, né, algumas coisas feias, perdemos também a oportunidade de descobrirmos e trazer à tona as nossas capacidades. Qualidades. Né? Quem eu realmente sou? Tem gente que vive tanto a vida do outro, por exemplo, né, eu costumo brincar com os meus clientes e digo, os casais, eles sempre são o foco. Os dois vão, por exemplo, no restaurante, daí ele faz o pedido. Aí ela, na hora de chegar, para ela fazer o pedido, e você, amor, o que você quer? Ah, pode ser igual ao seu. É a mesma coisa. Então não sabe mais se gosta de peixe, de carne, da cor azul, vermelha, vai. E assim vai a vida inteira. Então chega lá na frente e diz, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Então é um momento de parar, né? É uma oportunidade. E como a maioria das pessoas está nesse corre-corre, nessa loucura diária, sempre acontece, alguém sempre está dando uma mensagem, sempre aparece alguém mostrando alguma coisa para nós. Uma frase que você lê, alguém que te faz um elogio ou uma crítica. É um momento para você parar e ver, poxa, eu vou ver quem eu sou de verdade. Lembrando sempre, Letícia, que ninguém consegue ser a melhor cópia do mundo. Cada um é um. A nossa digital, entre mais de 7 bilhões de habitantes, é única. E isso merece muito respeito por si mesmo, né? E claro, essa conexão que a gente tem também com o Criador, com Deus, inclusive se você pegar a própria palavra Deus, colocar, né, tapar a letra D e a letra S, o que fica no meio? Eu. É eu com ele e em frente. Perdemos muito tempo pensando no que os outros vão pensar. E de tanto pensar, ninguém nada faz. Fica parado ali, né? Estático. Gênesis, nós já falamos com a Tina sobre o que vocês têm para oferecer aqui. Então, da tua parte, a pessoa chega, também é feita a conversação e falado e tirado, né, por ti as amarras, os medos, as preocupações, os desejos, aquilo que a pessoa quer, através do autoconhecimento, da autoestima, enfim. Aí dá de partir o que a pessoa veio buscar e o que a pessoa vai tratar, aquele problema aqui,
com que tipo de terapia, que daí essa pessoa pode ir lá para a Tina, fazer a terapia com a Tina, dependendo do problema, ou ficar aqui. O ficar aqui com a Gênese, compreende que tipo de terapia? Porque eu sei que tem algo fantástico, que quando eu vim aqui conversar com as duas, um tempo atrás, para a gente programar, agendar a nossa entrevista, que é o corpo fala, né? Sim. A postura corporal, a maneira de caminhar, de andar, enfim. Outro dia, que também numa conversa, a Tina falando que se o teu sapato gasta mais para dentro ou mais para fora, tem um significado. O rosto, então, fiquei fascinada com o estudo facial, né? Isso. Com a linguagem facial. Vamos falar um pouquinho de cada coisa para quem está em casa entender e poder até usar depois, sim, né? Disso que vocês oferecem para elas. Então vamos por parte. O rosto. Vamos começar pelo rosto. O nosso rosto tem características, tipo, que eu tenho, que outra pessoa não vai ter, e essas características que são minhas vão representar algo para vocês que estudam, que nós podemos saber que aquele nariz é assim, então tenho tal problema, ou enfim, funciona assim, cada um com sua característica, e através desse rosto eu descubro, vocês no caso descobrem se aquela pessoa tem problema de saúde, ou é ansiedade, ou é isso, e claro, vocês têm que dar respostas e soluções. Funciona dessa maneira? Sim, Letícia. Então vamos começar pela foto, pelo rosto, que eu achei tão interessante. Eu achei muito interessante. É bárbaro, né? É bárbaro. Sem dúvida. Só voltando um pouquinho à questão da união das nossas terapias, funciona da seguinte forma. Deixamos o cliente bem à vontade. Ninguém diz assim, você tem que fazer. Não funciona dessa forma. Então, muitas pessoas, muitos clientes nossos fazem assim. A parte do autoconhecimento, a conversação, é uma semana comigo, na outra semana é com a Tina, né, que faz junto também esse trabalho da harmonização energética. E a questão da conversação, eu vou a fundo. A gente costuma brincar, eu digo, a cutuca ferida, a Tina vai lá e... Né? Então, por isso que dói tanto. É por isso que é tão difícil as pessoas se autoconhecerem. Ok, digamos que a pessoa já está bem firme no seu autoconhecimento, ela conhece seus potenciais, as suas capacidades, as suas fragilidades, e de repente abre-se um campo na questão da leitura facial. Mas, Gênese, como é que eu faço? De que forma que eu consigo perceber as pessoas na minha frente? De que maneira eu consigo saber se aquela pessoa ela se solta com mais facilidade, se é uma pessoa mais reservada? Né? É claro, Letícia, que uma ferramenta dessa é muito poderosa. A gente não pode, por exemplo, eu não posso passar esse tipo de conhecimento para uma pessoa que mal se conhece. Porque daqui a pouco ela vai olhar para o rosto de alguém e vai dizer, o nariz de fulano é assim, então ele age dessa forma. E não é essa a ideia. É importantíssimo a gente perceber que é sempre com muito respeito e sempre para auxiliar, jamais julgar ou criticar. E saber e ter esse conhecimento, no caso que um especialista tem, né? Exatamente. Né? Então, num rosto, por exemplo, você consegue perceber se a pessoa ela é mais mental, ela é mais emocional ou ela é mais instintiva. O nosso rosto ele é dividido em 3 partes e depois, né, posso mostrar? Sim, Então, temos aqui a raiz do cabelo até aqui na raiz do nariz, né? Essa parte aqui é o nosso mental, o nosso intelectual. Então, se eu olho para o rosto de uma pessoa, de acordo com como é o modelinho da testa, vamos dizer assim, eu já consigo perceber se é uma pessoa que age com mais rapidez, se ela é impulsiva, se ela é mais emotiva, se ela pensa muito, se ela não é muito de pensar, né? Então, aqui eu consigo ver várias características. Da parte da raiz do nariz até aqui embaixo, nós temos a parte emocional, aqui, né? Que é o que? O nariz, os olhos, toda essa parte das bochechas. Então, se eu olho para o rosto de uma pessoa, eu também consigo perceber se ela consegue exprimir bem as emoções, se ela consegue colocar para fora aquilo que ela realmente sente e pensa. Daqui até aqui no queixo é a nossa parte instintiva, ataque, defesa, né? O instinto, a ação, o material. Da mesma forma também temos o que? Aqui é a infância, nessa parte aqui
é a nossa adolescência e aqui representa a nossa velhice. Na outra divisão, percebemos o quê? Se você pegar uma folha em branco e for em frente ao espelho, você de casa pode fazer, né? Não vale colocar maquiagem, quanto mais limpo estiver o rosto, melhor. Você pega uma folhinha e coloca do lado assim, você vai perceber, sem óculos, né? Nós de óculos e sem óculos. Bota uma folhinha no rosto assim e observa o teu lado esquerdo. Depois você troca a folhinha e coloca do lado de cá e observa o teu lado direito. Tem diferença, né? A gente não percebe. Só que quando você estuda, quando você presta atenção e pequenas dicas nesse sentido, você consegue auxiliar aquela pessoa, né? Por exemplo, assim, você percebe que aquela pessoa teve uma tristeza muito profunda, fica marcado, fica no rosto. Então, por isso que a alegria ela é fundamental, saber se colocar, saber se posicionar diante da vida, porque igual aquelas pessoas que de repente a gente olha, tem aquela bochecha assim bem caída, né? O rosto bem caído. Ora, se bochecha faz parte do emocional, emoção é adolescência, por quê? Adolescente, o que ele faz? Ele só chora, bate, grita, xinga, né? Não é assim? É o extremo. E no adulto também representa a nossa parte emocional, que faz parte da nossa adolescência. Então, se eu olho para uma pessoa que tem um rosto um pouco assim caído, digamos bem, né? Assim, ó, você precisa sorrir mais, ter mais prazer pelas coisas da vida, porque a partir do momento que eu me queixo, o rosto despenca, o meu corpo despenca, tudo cai. Então você olha para alguém, você me convida e diz assim, Gênesis, vamos tomar um sorvete? Eu digo, vamos, sorvete, que bom. Vamos à praia? Vamos, não posso. É aquela coisa gordurinha, se importa com os outros e não aproveita, não tem prazer pela vida. Então o rosto cai. Né? Perde os momentos alegres da vida, as oportunidades. Exatamente. Queixas, olha a palavra, queixo, queixas. Pessoas que se queixam muito, né? Muda completamente essa parte aqui instintiva, a mandíbula. Ela é ligada diretamente no nosso sistema nervoso central. Então o que acontece? Quando eu sou muito explosiva, se eu brigo muito, se eu tenho... O meu queixo, ele fica, né? Ele fica prognata, ele cresce além. E claro que tem a parte positiva, tudo tem a parte positiva e a parte negativa. O positivo é o quê? Uma pessoa que tem um queixo mais forte, é uma pessoa que vai, que faz, é determinada, ela coloca os planos em ação, ela não tem medo. Só que por outro lado, se não cuidar, por isso essa reforma interior, essa busca interna, né, de encontrar esse equilíbrio, para ter esse equilíbrio na face e dosar essa parte da agressividade, que é a parte instintiva, né? E claro também a parte emocional, porque é todo um conjunto. Então é muito interessante você olhar de repente para o rosto de uma pessoa, né? E como tem muitas esposas que se queixam, por exemplo, que o marido não dá muita atenção, mas ele não conversa comigo, ele não fala comigo, ele só conversa com as pessoas, né? As outras pessoas, né? Conversa com todo mundo menos comigo. Por que será, né? Busca essa reforma interior também. Só que é o seguinte, em primeiro lugar, nós mulheres, nós falamos mais de 20.000 palavras por dia. Imagina! E o homem, ele fala em média 7.000 palavras por dia. Então, quando a gente pergunta para ele... bem significativa. Não ria aí atrás, Dixon. Então, assim, por isso que as pessoas, né, muitos casais às vezes se perdem na comunicação, a falta da comunicação. Ele não fala comigo, ele não conversa. Meu Deus, ele já falou tudo que tinha para falar no trabalho dele. Aí ele chega em casa, a esposa diz, oi amor, ele, oi. Como foi seu dia? Bom. Tá tudo bem? Está. É monossilábico. E a mulher fica brava.
Aí de repente ele arrisca e pergunta, e o seu amor, como foi? Fala. Aí ele já fica, né, meu Deus, por que eu falei? Já chega em casa cansado, né, Gênesis? Às vezes com problema do trabalho. Exatamente. Então isso tudo tem como descobrir aqui na conversação. Exatamente. E a importância de uma terapeuta conhecer essa linguagem facial e ajudar as pessoas que estão aqui. Exatamente. Né? As pessoas que vêm em busca talvez não vieram nem pensando que existe essa leitura facial e que pode a Gênesis ajudar aquela pessoa entendendo as características do seu rosto. Mas chegando aqui, conversando, pode ter isso. Com certeza. E essa parte do estudo facial que você já me falou no outro dia que eu estava aqui, tem como fazer um trabalho junto às empresas e de que maneira seria esse trabalho? Na admissão de funcionários, enfim. Sem dúvida é importante você perceber quem está à sua frente no RH, na seleção, né? Em trabalho em equipe também, colocar as pessoas certas nos cargos certos. E possível sim fazer essa seleção através da leitura facial e da leitura corporal, né? Auxilia muito e colocar as pessoas certas no lugar certo. No lugar certo. A leitura corporal também, que é muito interessante, que é como você se posiciona, como você caminha, é isso, por isso. Aí, né? A sua postura realmente, como ela é. Isso e mais um pouco com a Gênesis Suave, aqui de Um Ponto de Luz, a gente vai falar depois dos comerciais. Então não saia daí. O Fazendo X, que você assiste todos os dias no canal X, tvcanalx.com, e que você está aí agora nos assistindo, volta já após os comerciais. Fique com a gente.